Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tópico da nossa videoaula de hoje são funções. Funções são estruturas que vão permitir ao usuário da linguagem, ou melhor dizendo, ao programador, separar os seus programas em blocos ou subprogramas. É muito baseado no princípio que a gente chama de dividir para conquistar. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos pegar um problema grande, complexo, e vamos atacá-lo visualizando esse problema como sendo composto por subproblemas mais simples, e consequentemente vamos resolver esses subproblemas por meio da implementação de funções. Uma função em PHP vai ter a seguinte forma geral: palavra reservada, function, nome da função, o identificador que a gente vai utilizar para associarmos a essa função. Entre parênteses, vamos ter os parâmetros. Parâmetros nada mais vão ser do que as entradas para essa função. Vamos abrir chaves para termos o bloco de código referente, à função, ou seja, o trecho do script que vai se referir ao corpo da função. E temos ali o comando return valor. Ele é opcional, ele pode ou não existir dentro de uma função. E por fim, estamos fechando ali o bloco de código da função. Detalhando um pouco melhor o comando return. Então, a forma geral do return é return valor de retorno. Esse valor de retorno não necessariamente é uma constante. Ele pode ser o identificador de uma variável, pode ser uma expressão lógica que vai ser avaliada e vai gerar um valor, pode ser uma expressão aritmética que vai ser avaliada e gerar um valor, e assim por diante. O fato é que o return ele pode ter um valor de retorno ou pode não ter, vir sozinho. Quando se executa uma declaração return dentro de uma função, ela é automaticamente encerrada. E se ela tem um valor de retorno associado, esse valor vai ser retornado pela função no ponto na qual a mesma foi chamada. Para compreendermos melhor esses conceitos relacionados à função, vamos ver agora alguns exemplos de funções em scripts em PHP. Então temos a tag de início de um script em PHP. Vou agora apresentar para vocês o trecho do script que vai fazer referência à função que vai calcular o quadrado de um número. Então temos ali, palavra reservada function, identificando que trata-se de uma função. O nome dessa função, ou seja, o identificador que nós estamos utilizando para fazer referência à função, nesse caso é square. Entre parênteses temos ali parâmetros da função. Nesse caso, eu tenho um único parâmetro, que vai ser a minha variável a. Aqui você pode se perguntar, poxa, mas qual o tipo da variável? Lembre-se que em PHP nós temos uma tipagem dinâmica. Então, no momento que ocorrer a chamada para a função square e um valor for passado para a mesma, o tipo desse elemento que vai ser passado que vai denotar qual o tipo da variável a. Ou seja, se eu chamar square passando um valor em ponto flutuante para a função, a vai ser um valor em ponto flutuante, uma variável do tipo float, por exemplo. Se eu passar um valor inteiro para a chamada de square, consequentemente a vai ser uma variável do tipo int. Então, no caso aqui eu tenho os parâmetros. Vou abrir o bloco da minha função square. E o que eu vou ter no código? Então, notem, de cara eu já tenho um return. Lembrando que quando eu executo um return, eu finalizo a função. E aqui eu tenho um valor de retorno associado. Então, esse valor vai ser obtido por meio dessa expressão aritmética que, ao ser avaliada, vai gerar o valor a ser retornado pela função square. No caso, eu consulto o valor de a e multiplico ele por ele mesmo. Ponto e vírgula, para finalizar a sintaxe. E agora tem o fechamento do bloco da minha função square. Tenho então um comentário ali me indicando que o próximo trecho do script vai se referir à leitura de um número fornecido pelo usuário. Tem um eco que vai fazer essa solicitação, então vou apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com um número. Na sequência, tem uma operação de atribuição, aí só para nos recordarmos, estou fazendo a leitura por meio da função fgetS, então vou ler uma string fornecida pelo usuário através da entrada padrão do teclado. Essa string vai ser utilizada como entrada para a função trim. A função trim, por sua vez, elimina espaços no início e no final da string, caso existam, bem como a quebra de linha, barra invertida n, caso este exista no final da string. E essa string, uma vez que ela tenha espaço no início, no final ou quebra de linha sendo eliminados, eu vou agora converter essa string para um valor inteiro por meio deste cast. E este valor vai ser atribuído para a variável num, que vai ser declarada dinamicamente, será do tipo int. Na sequência agora, tem um comentário indicando que eu vou fazer o cálculo do quadrado do valor fornecido pelo usuário. Então, vou fazer isso por meio da chamada da função square. Então, tenho aqui novamente uma
operação de atribuição, vou atribuir para número o quê? O retorno da função square. Então, a função square foi previamente definida, e aí eu estou passando aqui o valor de num. Lembrando, num é um inteiro, então, consequentemente, a vai ser um inteiro, né, uma variável inteira, e vai receber o valor de num. Aí eu tenho agora a multiplicação do valor de a por a, e esse valor vai ser retornado. Retorno este que vai ficar, né, no local onde ocorre a chamada da função. Esse valor vai ser atribuído para num. Agora eu tenho um trecho, né, de código que vai denotar a apresentação do resultado. Eu vou fazer isso por meio do echo, tem uma quebra de linha, depois apresento o seu quadrado vale, e agora eu consulto o valor que eu tenho em null. Após isso, eu tenho uma quebra de linha. Tag de final do meu script. Então vamos imaginar que o usuário vai ter a solicitação de um número, vamos imaginar que ele vai fornecer o valor 3, né, vai estar representado por meio de uma string, a string vai ser convertida para um valor inteiro, ser armazenado em num, aí ocorre a chamada de square passando 3 como valor de a. Então eu vou consultar o valor de a, que vai ser o 3, vai ser 3 vezes 3, eu vou ter o meu 9, que vai ser retornado no ponto em que foi chamada a função, e esse 9 vai ser armazenado em num, sobrescrevendo o 3 que eu tinha. Então quando eu apresentar na saída padrão, a mensagem vai ser: o seu quadrado vale 9. Vamos a mais um exemplo. No caso, vai ser uma variação do script anterior. Só quero deixar claro com essa variação que não há necessidade de sempre quando eu chamo uma função, eu fazer uma operação de atribuição para armazenar o valor de retorno da função em uma variável. Posso muito bem, né, imprimir diretamente o quadrado do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenado em num na saída padrão diretamente. Então, tenho ali a função echo, que vai, após duas quebras de linha, apresentar o seu quadrado vale, dois pontos, e aí, né, essa string vai ser concatenada, tem um ponto ali, com o retorno de square, que vai receber num, né, aí o retorno vai ser um inteiro, esse inteiro vai ser convertido para sua representação em string, que vai ser concatenada com o seu quadrado. Então nota que eu chamo diretamente aqui a função e já utilizo o valor para construir uma string que vai ser apresentada por meio de echo na saída padrão. Fecho agora o meu script em PHP com a respectiva tag. Mais um exemplo de função em PHP. Então temos um script aqui que vai implementar, né, uma função. Tenho ali a tag de início do script. Comentário denotando que essa função vai imprimir uma mensagem na saída padrão. O que eu quero demonstrar? Então, palavra reservada ali, function, né? Então, tenho ali mensagem, o nome da minha função. Notem que ela não vai ter parâmetros, tá certo? E abro o bloco da minha função, vou ter ali, né, no trecho de código da função, o echo, que vai apresentar na saída padrão a mensagem: olá, estou vivo, e uma quebra de linha. Fecho o bloco da minha função. Tenho agora um trecho de script que refere-se à chamada para uma função que não recebe parâmetros. Então aqui nós estamos vendo, né? Mesmo que a função não tenha parâmetros, vemos a necessidade de abrirmos e fecharmos parênteses. Então aqui eu estou fazendo uma chamada para a função mensagem e não estou passando nenhum parâmetro, pois a função não recebe nenhum parâmetro, né? Não tem nenhum parâmetro na sua definição. Então, após essa chamada, vai aparecer na saída padrão para o usuário a mensagem: olá, estou vivo. Na sequência, tem a utilização de um echo aqui, só para nos lembrarmos, né? A constante barra invertida T refere-se à tabulação. Então, no teclado de você, você tem ali, né, do lado esquerdo a tecla Tab. Então, é uma sequência padrão de espaço que vai ser feita, né, ou apresentada na saída padrão. E depois eu tenho ali a mensagem: diga de novo, dois pontos, mais uma quebra de linha. E aí, novamente, a função mensagem é chamada. E eu agora fecho o meu script em PHP. Então, efetivamente, o que eu vou ter como saída, né, na tela, né, ou no meu periférico de saída padrão? Olá, estou vivo, referente à primeira chamada de mensagem. Depois, né, uma tabulação na linha de baixo, porque eu tenho uma quebra de linha, né? Diga de novo, mais uma quebra de linha, e aí nessa nova linha vai aparecer novamente a mensagem: olá, estou vivo, e mais uma quebra de linha. Vamos ver agora mais um script em PHP, né, que vai implementar um outro exemplo de função. Então, tag de início de script em PHP, comentário denotando que essa função vai imprimir uma mensagem, porém ela vai se diferenciar do exemplo anterior, pois eu não tenho uma única mensagem padrão que vai ser apresentada pela função. A função vai ter um parâmetro e, com base no valor desse parâmetro, ela vai apresentar uma dentre três mensagens possíveis. Vamos verificar aqui. Então, tenho ali o início, né, da especificação da minha função. Então, palavra reservada function, né, função em inglês.
depois o nome da minha função, mensagem, a mesma vai ter um único parâmetro, n, abro o bloco de código ali da minha função. No bloco de código da minha função, eu tenho a instrução condicional if, a expressão lógica que controla a minha instrução condicional vai ser n igual a 1, só para nos lembrarmos, né? O cifrão identificando que n é uma variável, mais especificamente o parâmetro formal da função, e eu tenho aqui o igual para denotar a igualdade, porque um único igual representa o operador de atribuição, certo? Então, nesse caso, eu estou comparando o conteúdo da variável n com a constante 1. Então, se n estiver armazenando o valor 1, eu vou entrar e executar o bloco do meu if. Dentro do bloco do if, eu tenho um echo, né? Onde eu vou apresentar na saída padrão a mensagem, primeira mensagem e uma quebra de linha, e depois eu tenho um return. Notem que eu não estou utilizando nenhum valor de retorno, né? Nesse caso, eu simplesmente vou finalizar a execução da função, voltando para o ponto onde a mesma foi chamada. Agora, né, eu vou fechar o bloco do meu if. Se porventura a avaliação dessa expressão lógica resultar em falso, eu não executo o bloco do if, e eu tenho aqui agora else if, né? Então, nesse caso, eu vou verificar se o conteúdo de n é igual a 2. Se for, eu executo o bloco do meu else if. Tem um eco agora que apresenta na saída padrão a mensagem, segunda mensagem e uma quebra de linha. Também tem um return, denotando que se eu entrar no else if, eu apresento esta mensagem na saída padrão e já finalizo a execução da função, voltando para o ponto na qual a mesma foi chamada. Fecho o bloco do meu else if e agora fora do bloco eu tenho um eco, mensagem qualquer. Então, lembrando que esse echo só vai ser executado se não ocorrer a entrada neste if ou neste else if. Por quê? Se eu entrar no if, eu executo return e automaticamente eu finalizo a execução da função. Então, não vou seguir executando as demais instruções. Se porventura não entrar no if, mas entrar no else if, eu também tenho um return aqui, finalizando a execução. Logo, este echo só vai ser executado se eu não entrar no if e nem no else if. Ou seja, se o valor contido no parâmetro n for diferente de 1 e de 2. Fecho agora, né, o bloco de instruções ou comandos da minha função mensagem. Tenho agora um trecho, né, que vai se referir à chamada para a função mensagem. No caso, eu vou chamar mensagem passando como parâmetro, né, o retorno de interval, que por sua vez vai receber como entrada o retorno de trim, que por sua vez recebe como entrada o retorno de fgetS, e vai ler uma string através da entrada padrão. Então, leia uma string fornecida pelo usuário através da entrada padrão do teclado. Forneça essa string para trim, que vai remover espaço no início, no final ou quebra de linha. E essa string sem, né, eventuais espaços que existiam no final ou no início, mais a possibilidade da quebra de linha, vai ser fornecido para interval, que vai converter a string para um valor inteiro. E esse valor inteiro, sim, que vai ser a entrada para a chamada da função mensagem. E aí, se esse valor corresponder a 1, a mensagem a ser apresentada é a primeira mensagem. Se ele não corresponder a 1, eu verifico se corresponde a 2. Se for, vai apresentar na série padrão segunda mensagem. Caso não seja o conteúdo de n igual a 1 ou a 2, vai apresentar na série padrão mensagem qualquer. E eu fecho agora o meu script em PHP. Vamos agora para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um script em PHP que receba um número inteiro, fornecido pelo usuário, e retorne uma mensagem indicando se este número é par ou se é ímpar. O script deve fazer uso do conceito de modularização. Pausem o vídeo e desenvolvam a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou sua solução para o problema, vou apresentar então a proposta de solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Então agora só um comentário denotando que eu vou apresentar uma função que verifica se um número é ou não par. Ali eu estou só salientando que eu não venho especificando o tipo de retorno da função, pois, como eu já mencionei anteriormente, PHP tem uma tipagem dinâmica. Então, se eu utilizar o comando return e dependendo do valor do tipo que eu estou retornando, né, vai ter a tipagem da minha função. Então, se eu estiver retornando um valor inteiro, o tipo de retorno da função vai ser um inteiro. Se eu estiver retornando um valor em ponto flutuante, o tipo de retorno da função vai ser um valor em ponto flutuante. Palavra reservada function, denotando que eu estou especificando uma função. O nome que eu vou dar para essa função é par. Tenho apenas um único parâmetro nessa função, né, denotado ali pela letra A. Abro o bloco, né, de comando, instruções
da minha função. A primeira instrução que eu tenho é um if. A expressão lógica que vai controlar a execução do meu bloco do if vai ser A%2. Aí você pode se perguntar, peraí, aqui eu estou pegando o valor de A, dividindo por 2 e verificando o resto. O resto de uma divisão por 2 pode ser 1 ou 0. Isso é uma expressão aritmética. Como é que eu estou dizendo que eu tenho isso aqui como uma expressão lógica para controlar a execução do meu if? Na realidade, em PHP, bem como em outras linguagens de programação, um exemplo, a linguagem C, todo valor numérico pode ser considerado como um valor lógico. Como que isso vai funcionar? Então vamos pensar no caso específico dos valores inteiros. Todo valor inteiro pode ser interpretado como valor lógico. Qual a conversão que é adotada? O zero corresponde ao falso. Qualquer valor diferente de zero, então menos 1, menos 5, 3, 15, vai representar verdadeiro. Então, neste caso, eu estou calculando o resto da divisão de A por 2. Os resultados possíveis são 1 ou 0. Se for 1, eu vou considerar como verdadeiro. Se for 0, falso. Neste caso, se existe resto na divisão de A por 2, eu vou interpretar isso como sendo verdadeiro e vou executar o bloco do if. Neste caso, minha função quer verificar se é par. Se tem resto da divisão de A por 2, é porque o número é ímpar. Então, eu vou retornar 0. Né? E se porventura a avaliação dessa expressão aqui resultar em 0, ou seja, falso, eu não executo o bloco do meu if e vou para o bloco do meu else. Nesse caso, eu vou retornar 1, denotando que o número contido em A é par. Fecho o bloco do else, fecho o bloco da minha função é par. Tem agora um trecho do script que vai solicitar um número ao usuário, fazer a leitura do mesmo. Então, no caso, tem um echo aqui, né, que solicita ao usuário que ele entre com um número. Na sequência, vou ler um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão. Esse valor eu vou ler como sendo uma string. Essa string vai ser fornecida para trim, que vai eliminar espaço no início, no final ou quebra de linha nessa string. E aí depois eu vou converter essa string por meio desse cast para um valor inteiro e aí eu vou armazenar na variável num, que está sendo declarada dinamicamente, será do tipo int. Na sequência, agora eu vou verificar se o valor fornecido pelo usuário e armazenado em num é par ou é ímpar. Fazer isso, né, por meio do meu comando if, e a expressão lógica que vai controlar, né, a execução do bloco do mesmo vai ser a chamada, o retorno à chamada da função é par. Então eu chamo é par, passando o valor num para a função, e o retorno da função vai ser verificado. É só lembrando que a função é par pode retornar 0 ou 1. E por convenção, né, o 0 vai representar o falso e o 1 vai representar o verdadeiro. Então, se a função é par retornou 1, é porque eu tenho que o resto da divisão de A por 2 é 0, consequentemente o A é par. Ou melhor dizendo, eu vou apresentar por meio do meu echo, após duas quebras de linha, a mensagem: o número é par. Agora, se porventura o retorno da função é par for 0, aí neste caso eu vou executar o meu else e vou, por meio da execução do echo, depois de duas quebras de linha, apresentar na saída padrão a mensagem: o número é ímpar. Fecho o bloco do meu else, fecho o meu script em PHP. Como de costume, eu gosto sempre de apresentar soluções alternativas para um problema. Nesse caso, eu quero salientar que todo esse código da minha função pode ser substituído por apenas este return. Né? Então, no caso aqui, né, eu tinha a função par como do tipo int. Por quê? Porque eu ia retornar ou 0 ou 1, né, que são valores inteiros. Então, o tipo da minha função seria int. Neste caso aqui, com este return, o tipo da minha função vai passar a ser um booleano, um valor lógico, que pode ser true ou false, porque eu vou retornar o resultado, né, da avaliação dessa expressão lógica. Então, notem que aqui eu vou dividir A por 2, pegar o resto da divisão, e aí vou verificar. Se o resto da divisão for igual a 0, eu retorno true. Se o resto da divisão for diferente de 0, eu retorno false. E aí, no caso, a função é par, tendo apenas esse return no seu corpo, vai ser uma função do tipo booleano, do tipo lógico. Vamos agora para o enunciado do segundo exercício desta nossa videoaula. Construa um script que possua a função divisível, escrita por você. A função deverá retornar verdadeiro se A for divisível por B. Caso contrário, a função deverá retornar falso. O script deve ler dois números fornecidos pelo usuário, A e B, respectivamente, e utilizar a função divisível para retornar uma mensagem dizendo se A
é ou não divisível por b. Pausem o vídeo e gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução para o problema, agora eu vou apresentar uma proposta de solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Agora eu vou apresentar a função que verifica se A é divisível por B. Então, palavra reservada function. Tenho agora o nome da função, é divisível. A mesma vai possuir dois parâmetros, conforme especificado no enunciado. Abro o bloco da minha função. O único comando que eu vou ter na minha função é o meu return. Então, eu vou retornar o resultado da avaliação desta expressão lógica. Aqui a gente vê que a expressão lógica se baseia na utilização do ilógico. Quero destacar que o ilógico em PHP tem a sua avaliação dita preguiçosa. O que significa dizer isso? Significa dizer que apenas se o primeiro operando for verdadeiro, ocorre a verificação do segundo operando. Isso é muito conveniente, pois aqui eu estou verificando se o valor da variável b é diferente de zero. Então, apenas se ele for diferente de zero que eu vou fazer essa verificação, ou seja, eu vou fazer a divisão de a por b. E é muito importante que b seja diferente de zero para não fazer uma tentativa de divisão por zero aqui, tá certo? Então, uma vez que o valor de b seja diferente de zero, eu vou verificar a divisão de a e b em busca do resto da divisão inteira. Eu vou comparar esse resto com zero, tá? Aqui eu quero destacar que o igual, igual, igual não compara apenas o valor, mas compara também o tipo, o que não vai ser um problema, já que a divisão de dois inteiros vai resultar em um valor inteiro. Então, vou pegar aqui, vou dividir o valor de A por B, vou verificar se o resto é igual a zero. Se este for igual a zero, eu retorno true para a função é divisível. Caso contrário, a função é divisível vai retornar false, né? O resultado da avaliação desta expressão lógica. Fecho o bloco da minha função é divisível. Agora tem um trecho, né, que refere só a mensagem inicial do meu script. Vou usar echo para, após uma quebra de linha, apresentar para o usuário. Programa que retorna se. Aqui só lembrando que a constante barra invertida aspas está indicando que essas aspas não vão finalizar essa minha string. Mas eu apenas estou indicando que eu quero que as aspas sejam apresentadas na saída padrão. Então, nesse caso, quebra de linha, programa que retorna se, entre aspas, A é divisível por B, entre aspas. Aí essas últimas aspas, né, sim, estão fechando esta minha string que vai ser apresentada pela função echo na saída padrão. Ponto e vírgula, finalizando a minha sintaxe. Agora eu tenho um comentário indicando que eu vou solicitar ao usuário que forneça um valor para A e vou fazer a leitura do mesmo por meio do que vai ser fornecido pelo usuário através da entrada padrão do teclado. Então, primeiro eu solicito por meio do echo, né, que o usuário entre com o valor de A. Agora eu vou usar a função fgetS para ler através da entrada padrão uma string, fornecer string para trim, que vai eliminar se porventura existirem espaços no início, final da string ou quebra de linha. E aí essa string sem, né, a presença de espaços no início ou no final e da quebra de linha vai ser convertida para um valor inteiro. Esse valor inteiro vai ser armazenado na variável A. Agora eu vou ser um pouco redundante no meu script, né? Só para vocês se recordarem que eu posso fazer a validação de uma entrada. Pois eu tratei aqui, né, dentro do corpo da minha função é divisível, da possibilidade, né, de B ter o valor igual a zero. E aí eu vou evitar com essa expressão lógica que ocorra a tentativa de divisão por zero. Mas aqui eu vou só ser redundante para deixar claro como eu posso fazer a validação de uma entrada. Ou seja, eu vou usar o laço de repetição do while, né, para construir um looping que vai verificar se o valor fornecido para B é diferente de zero. E eu só vou seguir adiante se o mesmo for, tá? Então, nesse caso, eu solicito que o usuário entre com o valor para B por meio da minha função echo. E aí, na sequência, eu vou fazer a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar o mesmo em B. Eu fecho aqui o meu do while e a expressão lógica que controla o número de iterações é B igual a zero, né? Lembrando que eu uso igual igual porque um igual só é o operador de atribuição. Aqui eu estou comparando o conteúdo da variável B com zero. Então notem que aqui eu faço o que a gente diz que é a validação da entrada. Solicitamos um valor para B, lemos esse valor fornecido pelo usuário e armazenamos na variável e verificamos se o conteúdo da variável for igual a zero. Se ele for, eu continuo no laço. Então eu só saio do laço quando o usuário fornecer para B um valor diferente de zero. Lembrando que isso aqui está redundante, pois eu, dentro da função, já me certifico que o B é diferente de zero para fazer a determinação se A é divisível por B. Na sequência, né, estou comentando ali que eu vou verificar agora a questão da divisibilidade. Então, tem o meu if aqui, né, a expressão lógica que vai controlar a execução do bloco do if, é o retorno da chamada à função é divisível, passando o valor de A e B para a mesma. Então, nesse caso,
Se A for divisível por B, eu vou ter true como retorno da função é divisível, caso contrário, false. Então, se A for divisível por B, eu entro no bloco do if e vou apresentar na saída padrão, após uma quebra de linha, A, entre aspas, é divisível por B, entre aspas. Fecho o bloco do if, vou para o meu else. Então, se o retorno da minha função é divisível, né, quando for chamada aqui for false, eu vou executar o eco contido no else e vou apresentar na saída padrão A, entre aspas, não é divisível por B, entre aspas. Fecho o bloco do else e fecho o meu script em PHP. Como de costume, eu sempre gosto de apresentar, né, variações na resposta. Nesse caso, todo este meu trecho aqui do script pode ser substituído por apenas este printf. Então, lembrando que assim como echo, printf vai apresentar saídas, né, no meu monitor. Nesse caso, eu tenho do printf, eu tenho uma string de controle que vai determinar tudo que vai ser apresentado na saída padrão. Então, eu vou ter uma quebra de linha, de forma análoga ao que eu tenho em echo, né, barra invertida aspas, denota que essas aspas não estão fechando a minha string de controle, e sim eu quero que essas aspas apareçam na saída padrão. Então, tem uma quebra de linha, apresento A entre aspas, depois eu tenho a apresentação de uma string. Essa string vai estar após a string de controle na minha lista de argumentos do meu printf. E essa string vai ser resultante, né, da utilização do meu operador condicional, né? Então vamos nos recordar como o operador condicional funciona. Nesse caso, o operador condicional tem, antes do símbolo de interrogação, uma expressão lógica. Nesse caso, a expressão lógica refere-se ao retorno da chamada função é divisível, passando o valor da variável A e B como parâmetros. Nesse caso, se A for divisível por B, a função vai retornar true, aí vai ser verdadeiro. E assim eu vou substituir toda a minha estrutura do operador condicional pelo valor que segue. A interrogação está antes dos dois pontos. No caso, eu vou apresentar uma string que vai se referir ao espaço. E a mensagem apresentada na saída padrão vai ser, após uma quebra de linha, A, entre aspas, espaço, é divisível por B, entre aspas. Se o retorno da função é divisível, recebendo A e B como parâmetros, for false, eu vou substituir toda essa minha estrutura do operador condicional pelo valor que segue os dois pontos, nesse caso pela string que é espaço, não espaço. E a mensagem que vai ser apresentada na saída padrão vai ser, entre aspas, né, A, entre aspas, espaço, não espaço, é divisível por B, entre aspas. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima. Até mais!